Boa noite, iniciando mais um Abre-te Sésamo com muita alegria, esse ciclo de encontros que eu e a Andy Rubinstein estamos organizando para falar sobre a simbologia nos contos de tradição oral, com convidadas e convidados muito especiais. A gente está muito feliz e eu vou chamar a Andy para daqui a pouquinho a gente convidar o François e a Laura. Hoje nosso convidado vai falar diretamente do Burkina Faso, um país do oeste da África. É muito emocionante. E a Laura Tamiana vai fazer a tradução em cena dessa conversa. Então eu vou chamar a Andy. Deixa eu ver se a Andy já entrou. Laura e François já chegaram. Viva! Ana, bem-vinda também. Muita gente querida entrando. Maria. Andy chegou. A Andy para a gente trazer nossos convidados. Oiê, boa noite. Oi, boa noite, querida. Ai, gente. Mais um Abre-te Sésamo. Muito bom. Diretamente da África, do Burkina Faso, no oeste da África. Muito emocionante, né? Essa possibilidade da gente fazer essa ponte. Então, incrível. Então, nosso convidado hoje é o François Muzebamba. Ele é ator, é um grande contador de histórias que tem mais de 20 anos de carreira circulando o mundo com a arte dele. O François é da casta dos ferreiros, né, os mestres do fogo e do ferro, e ele foi iniciado na arte do conto pelo pai dele. O François, ele cresceu, né, ele foi criado numa relação muito estreita com a tradição da cultura e da arte griot do Burkina. E, inclusive, ele coletou e reescreveu e publicou muitos contos tradicionais do país dele. O François é um ser humano maravilhoso e ele tem vindo ao Brasil presencialmente, agora não, não mais por enquanto, né? Mas a gente aguarda ansiosamente esse momento e ele tem vindo para cá organizando apresentações artísticas, palestras, encontros, oficinas, e nessa atuação do François aqui no Brasil, quem faz a tradução dele, né, a tradução em cena, lindamente, né, essa dupla, é a Laura Tamiana, que é atriz, artista brasileira, e já está aqui na nossa sala. A gente já vai chamar a Laura e o François para começar a nossa conversa muito emocionante. E juntos, a Laura e o François, eles criaram o Bacô Burkina Brasil, que é uma ponte artístico-cultural entre o Brasil e a África do Oeste, pela porta do Burkina. Então, é com muita alegria que a gente abre essas portas do Abre-te Sésamo, né, Andy, hoje. Sim. E para a Laura chegarem aqui e a gente vai passar a palavra para eles. Então, vamos chamar os dois? Vamos. Maravilha, que emoção. François. Agora a gente tem sempre aquele tempo técnico, né? De chamar, não tem jeito. Maravilhoso. Oba. A Laura está lançando um álbum lindo de música, cantora, compositora, uma artista brasileira incrível. Oi. Oiê. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Merci. Oi, Laura. Boa noite. Salve, salve. Que lindeza. Boa noite, Laura.
Boa noite, François. Boa noite, Cris, Andy, todo mundo que está aqui. Boa noite. Que bom, que Comment vous bom. allez tous les trois? Como é que vocês estão? Muito Estamos bem. bem. Muito animadas para esse Eu encontro. tô até gaguejando. Très bien, très excitée pour cette rencontre et je bagaye même un peu. Mais moi, je vais très très bien. J'ai passé une bonne journée et je suis content. Et ce soir, il y a le Brésil qui joue, donc après, on va aller supporter le Brésil. Ah, Eu passei um ótimo dia por aqui. A gente tô também animado com esse encontro e hoje tem o Brasil que joga, então depois a gente vai também torcer pelo Brasil. Eba! Que bom, que bom. Nossa, muito Ok. contente. Então, Vamos Donc, treinar. je suis très très content de partager ces moments avec vous, ces moments d'échange qui va nous nourrir, j'espère, mutuellement. Eu estou muito contente de compartilhar esse momento de troca com vocês, que vai, eu acredito, nos nutrir mutuamente. sim. Je suis un peu avec le souvenir du Brésil, hein. Eu estou um pouco aqui usando uma lembrança do Brasil. Ó, maravilha. vocês estão me ouvindo? Sim, Sim. super. Sim. Tu l'entends bien? Elle demande. Oui, j'entends très bien. Tá bem. Que horas são lá, Laura? É tarde, tarde? Il est quelle heure là-bas? Il est très tard? Ouais, il est assez tard ici, il est 22h37 minutes. 22h37, são 3 horas, né? É tarde. Vamos ver. Então, François, como a gente conversou um pouquinho naquele momento em que a gente trocou figurinhas sobre o Abre Sésamo, quer ir traduzindo, Comme on Laura? a dit un peu, le jour où on a échangé un peu sur ce projet, Nós estamos organizando esses encontros, esse ciclo de encontros, né, para falar um pouquinho sobre a simbologia, os segredos, os conhecimentos guardados nos contos de tradição oral. on organise ces rencontres pour parler un peu des symboles, de symbologie, des secrets gardés dans les contes de tradition orale. A tradition orale. Avec grand plaisir. Então, a gente passa a palavra para você e ficaremos aqui na escuta. Et on reste ici à l'écoute. Pardon, j'ai pas entendu cette phrase. Et on te passe la parole, donc, et on reste ici à l'écoute. Ouais, c'est toujours difficile pour moi de commencer, mais dès qu'on commence, je sens que le moteur prend. É sempre difícil para mim o começo, mas assim que a gente começa, eu sinto que o motor engrenou. Je veux tellement que... Oui, Chris? Não, pode continuar. Eu ia falar, se quiser começar com um conto, fique à vontade. Elle dit, tu peux dire ce que tu allais dire, mais ce que j'allais dire, c'est si tu veux commencer avec un conte, tu peux être à l'aise. Ouais, je pense que j'étais en train de partir sur cette option-là. Estava indo por esse caminho, essa opção. Então, Je voulais juste dire avant que la préoccupation de dire quelque chose d'utile fait que c'est difficile d'être soi au devant pour commencer. O que eu ia dizer antes é que a preocupação de dizer alguma coisa útil torna difícil de ser você que está na frente para começar. Mais je n'ai aucune pression parce que un de mes maîtres spirituels, sinon mon plus grand maître spirituel, m'a dit qu'on apprend toujours de l'autre. Mas eu não tenho nenhuma pressão, porque um dos meus mestres espirituais, ou o meu grande mestre espiritual, posso dizer, me dizia que a gente sempre aprende com o outro. Même si c'est d'apprendre que l'autre ne peut rien nous apprendre, on aura appris quelque chose. Mesmo se aprender que o outro não tem nada para nos ensinar, a gente vai ter aprendido alguma coisa.
Donc, je suis sûr en tout cas qu'au sortir de ce moment d'échange-là, quel que soit ce que les gens auront appris, mais les gens auront appris quelque chose. Então, eu tenho certeza que na saída desse momento de troca, o que quer que as pessoas tenham aprendido, elas vão ter aprendido alguma coisa. Alors, on parle de contes traditionnels, Então, a gente fala de conto tradicional, pour ne pas dire de contes anciens, para não dizer contos antigos, pour ne pas dire des paroles d'une époque bienveillante. para não dizer palavras de uma época bem cuidadosa, D'une époque de gens bienveillants, de uma época de pessoas cuidadosas, des gens qui avaient le souci principal d'être utiles à leur communauté au détriment d'eux-mêmes. pessoas que tinham a preocupação principal de serem úteis à sua comunidade para além de si mesmas. On se retrouve, gens, aujourd'hui dans une société individualiste avec des comportements individualistes. A gente se encontra hoje numa sociedade individualista, com comportamentos individualistas, À vouloir parler d'une société où les gens étaient plus portés pour l'utilité communautaire. a querer falar de uma comunidade onde as pessoas estavam se importando mais com uma utilidade comunitária. Et je pense que c'est ça qui fait toute la difficulté de nos prises de parole aujourd'hui. E eu acho que é isso uma das coisas que faz a maior dificuldade nas nossas tomadas de palavra de hoje em dia. Alors, je vais commencer par ce conte-là, Então eu vou começar por esse conto aqui et après on pourra continuer l'échange. e depois a gente pode continuar a troca. Maravilha. C'était l'histoire d'un roi. Era a história de um rei. Ce roi avait une femme, Esse rei tinha uma mulher et cette femme était belle. e essa mulher era bonita. Elle était belle. Ela era bonita. Elle était vraiment très belle. Ela era realmente muito bonita. Je ne vous ai pas dit pour le roi, mais le roi aussi était un bel homme. Eu não falei nada para o rei, sobre o rei, mas ele também era um homem bonito. L'union des deux a donné une fille. A união dos dois deu uma filha. Et la fille du roi était belle. E a filha do rei era bonita. Elle était belle. Ah, ela era bonita. Elle était belle. Ela era bonita. Elle était belle. Ela era bonita. Tous les hommes étaient chaos techniques devant la fille du roi. Todos os homens ficavam loucos na frente da filha do rei. Ceux qui l'ont vue en étaient amoureux. Aqueles que a viram ficavam apaixonados por ela. Ceux qui en ont entendu parler mais qui n'ont pas vu étaient amoureux. Os que já tinham ouvido falar dela ficavam apaixonados por ela. Ceux qui ont rêvé d'elle sans savoir comment elle est en étaient amoureux. Aqueles que tinham sonhado com ela sem nem saber como ela era, ficavam apaixonados por ela. On dit d'ailleurs que le royaume a commencé à se peupler de célibataires parce que tous, absolument tous voulaient la main de la fille du roi en mariage. Contam, inclusive, que o reino começou a ficar cheio de solteiros, porque todos queriam a mão da princesa em casamento. Mais chez moi, les gens n'entreprennent rien sans essayer de consulter pour voir quels sont les bons esprits, les bonnes âmes, les bons gens, les bons actes, les bonnes énergies pour que la chose soit en notre faveur. Mas aqui de onde eu venho, ninguém faz nada sem antes consultar para saber quais são os bons espíritos, as boas energias, daquilo que pode ser feito ao nosso favor. Le roi avait donc consulté O rei então tinha consultado et on lui avait dit qu'il aurait une fille e tinham dito a ele que ele teria uma filha et que sa fille serait belle. e que a filha seria bonita. Elle sera belle. Ela vai ser bonita. Elle sera très, très, très belle. Ela vai ser muito bonita. Et le roi, sachant que le jour viendrait où beaucoup d'hommes tomberaient amoureux de la fille et voudraient sa main en mariage,
E o rei, então, já sabendo que chegaria o dia em que muitos homens estariam apaixonados pela sua filha, querendo a sua mão em casamento, il avait pris le soin de planter un arbre dès le premier jour de la naissance de la fille. tinha tomado cuidado de plantar uma árvore desde o dia do nascimento da menina. Et quand cet arbre a un peu grandi avec la fille qui grandissait aussi, E quando essa árvore cresceu um pouco, com a menina que crescia também, il avait déposé un sac d'or sur cet arbre-là. ele tinha colocado um saco de ouro em cima dessa árvore. La fille grandissait, A menina crescia, le sac grandissait. o saco crescia. La fille grandissait, A menina crescia, le sac grandissait. o saco crescia. La fille grandissait A menina crescia et le sac grandissait. e o saco crescia. La fille grandissait A menina crescia et le sac grandissait. e Et o l'arbre, saco crescia. c'est plutôt l'arbre qui grandissait. Era a árvore que crescia. Et quand la fille a eu l'âge de se marier, 18 ans, E quando a menina então chegou à idade de se casar, aos 18 anos, l'arbre avait tellement grandi qu'il avait disparu dans les cieux. a árvore tinha crescido tanto que tinha desaparecido nos céus. Et le roi a dit, Pardon? et le roi a dit, O rei então disse: la personne qui arrivera à grimper jusqu'au sommet de cet arbre et à redescendre avec le sac d'or qui s'y trouve, c'est cette personne qui aura la princesse Nayelema qu'elle s'appelait en mariage. a pessoa que conseguir subir nessa árvore, descer com o saco de ouro que está lá em cima, é essa pessoa que vai poder se casar com Naelema. Esse era o nome. Ah, je ne vous dis pas la course qu'il y a eu pour arriver au pied de l'arbre. Eu não conto para vocês a corrida que foi para chegar até o pé da árvore. Ah, mais comme le roi s'était bien préparé, il y avait un ordre, il y avait un protocole. Mas como o rei estava bem preparado, tinha uma ordem, um protocolo. Et il fallait commencer par ordre alphabétique. Era para começar por ordem alfabética. Les amis, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je faisais partie des prétendants. Amigos, o que eu não contei para vocês é que eu fazia parte dos pretendentes. Et Ah, donc, bah, au Burkina, il n'y a pas énormément de noms de famille qui commencent par A. E no Burkina não tem muitos sobrenomes que começam com A. Ah, j'étais bien content qu'on arrive au B. Então eu estava bem contente que logo chegasse no B. Encore plus content parce qu'après mon B, c'est un A qui arrive. E mais contente ainda porque depois do meu B é logo um A que tem. Donc, j'avais le privilège de tenter ma chance. Então eu tinha o privilégio de poder tentar a minha sorte. Je n'y suis pas arrivé. Mas eu não consegui. Ils sont arrivés au double Z. Eles chegaram lá no duplo Z Personne n'a pu monter le moindre millimètre de l'arbre. e ninguém pôde subir o mínimo milímetro da árvore. Mais comme on pouvait redoubler, c'est-à-dire recommencer, Mas como a gente podia tentar de novo, on avait fini par installer notre quartier général au pied de l'arbre. a gente tinha acabado se instalando todos ali no ao pé da árvore On commençait à se donner des conseils. e a gente começava a dar conselhos uns para os outros. Ah, je pense qu'il faut monter avec le côté gauche. Ah, acho que é melhor subir assim com o lado esquerdo. Ah, moi, je pense qu'il faut plutôt monter avec le côté droit. Ah, eu acho que é melhor com o lado direito. Ah non, moi, je pense qu'il faut monter avec le dos. Ah, eu acho que é melhor subir de costas. Et moi, je crois que seulement avec la tête qu'on y arrivera. Eu acho que é só com a cabeça que a gente vai conseguir. Ça parlait, ça se donnait des conseils. On a tout essayé. Personne n'a pu monter le moindre millimètre de l'arbre. E todo mundo falava, se dava conselhos, mas ninguém conseguia subir um mínimo milímetro da árvore. Un jour qu'on était tous assis là, on entend un bruit, voum, vent, voum, vent. Um dia em que a gente estava todos sentados ali, a gente ouviu um barulho que vinha. Vum, 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 vum. C'était un lépreux qui arrivait. Era um leproso que estava chegando. Vous savez ce que c'est que le lépreux? On a la chance d'avoir vaincu cette maladie, même si elle n'est pas complètement disparue. C'est la maladie qui bouffe les orteils et les doigts de main.
Vocês sabem o que é um leproso? A gente tem a sorte de ter vencido essa doença, mas é essa doença que come as beiradas dos dedos. C'est donc ce monsieur lépreux qui arrivait avec un sac tout aussi chargé que lui, et ce sac était poursuivi par une quantité impressionnante de mouches, et ce sont ces mouches qui chantaient Voum, vent, voum, vent. Então era esse homem que chegava com uma bolsa esquisita, perseguido por um monte de moscas. E eram essas moscas que cantavam. Vum, vão, vum, vão. Il arrive et il dit que lui aussi, il vient tenter sa chance. Ele chega e diz que ele também veio tentar a sorte. Les gens ont éclaté de rire. As pessoas morreram de rir. On dit, mais ce gars-là, il connaît pas sa place, hein? Começaram a dizer, esse daí não conhece o lugar dele, né? On dit, regarde les longs doigts de François, là. Hein? Disseram, olha os longos dedos do François ali. Il n'a pas pu monter sur l'arbre. C'est toi qui pourras monter avec tes restants de doigts, là. Ele não conseguiu subir na árvore, você que vai conseguir subir aí com esses restos de dedo? Mais comme le roi était un roi sage et honnête, Mas como o rei era um rei sábio e honesto, il a dit que tout le monde avait le droit d'essayer. ele disse que todo mundo tinha o direito de tentar. C'est alors que le lépreux a ouvert son sac qu'on avait baptisé Papa des Mouches. Foi então que o leproso abriu sua bolsa, que a gente já tinha batizado de Papai das Moscas. Il a mis ses 2 mains dedans, enfin ce qui lui restait de mains. Ele colocou dentro as suas mãos, quer dizer, o que restava das suas mãos. Il a sorti, il a posé la main droite sur l'arbre, la main droite s'est collée. Ele tirou as mãos da bolsa, colocou a mão direita na árvore, a mão direita colou. Il a posé la main gauche au-dessus de la main droite, la main gauche s'est collée. Ele colocou a mão esquerda acima da direita e a esquerda colou. Et il s'est retourné demander aux gens, eh, vous dites que quoi? Si j'arrive à descendre avec le sac d'or, qu'est-ce que j'aurai en récompense? E ele virava e perguntava para as pessoas, vocês falaram o quê? Se eu conseguir descer com um saco de ouro, qual que é a minha recompensa? On lui a dit, tu auras la fille du roi Nayelema en mariage. E disseram, você vai ter a filha do rei, né, Elemá, em casamento. Il a décollé la main droite, il a posé au-dessus de la main gauche. Il a décollé la main gauche, il a posé au-dessus de la main droite. Il avait bougé de 2 mètres. Ele descolou a mão direita, colocou acima da esquerda, descolou a esquerda, colocou acima da direita e ele já tinha subido 2 metros. Et chaque pas que le lépreux faisait, il posait la même question aux gens. Vous dites que la récompense, c'est quoi? Comme pour dire qu'il ne faut pas que le roi change sa parole quand lui réussira. E cada passo que o leproso dava, ele perguntava de novo às pessoas, ei, vocês disseram o quê? Qual que é a minha recompensa? Como uma forma de dizer que o rei não podia mudar de ideia caso ele conseguisse. Et à un moment, il a bien vu que de poser la question comme ça commençait à embêter, à emmerder l'assemblée. Num certo momento, ele viu que perguntar o tempo todo assim estava começando a chatear as pessoas. Il ne se contentait plus de poser la question, mais il la chantait. Então ele não perguntava mais, ele cantava. Nayelema pakodile, nayelema. Nayelema pakodile, nayelema. Tigimima nayele irika, kaka sanu borota. Olena furu nayelema ma. Kamande nayelema. Tigimima nayele irika, kaka sanu borota. Olena furu nayelema ma. Famande nayelema. Avru, 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 avru. Anayelema fakodile, nayelema. Anayelema fakodile, nayelema. Tigimima na yele irika, kata sanu borota. Olena furu nayelema ma. Famande nayelema. Avru, 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 avru. Le lépreux chantait, il montait. Et comme sa chanson était intéressante, nous on répondait. O leproso cantava e subia, e como a sua canção era interessante, a gente respondia.
Nayelema fakodile, nayelema. Nayelema fakodile, nayelema. Tigimima na yele irikan, kata sanu borota. Ole nafunu nayelema ma, pamande nayelema. Tigimima na yele irikan, kata sanu borota. Ole nafuru nayelema ma, pamande nayelema. Le lépreux montait, on chantait, et bientôt, on ne voyait plus le lépreux. O leproso cantava e subia, a gente cantava e de repente a gente já não via mais o leproso. Mais on entendait sa chanson. Mas a gente ouvia a sua canção. On était si contents. A gente estava tão contente On continuait à répondre, à chanter, à danser avec lui. que a gente continuava a cantar, a responder, a dançar com ele. Et à un moment, on n'entendait plus sa chanson. Mas num certo ponto a gente já não ouvia mais a canção. C'est alors on s'est rappelé qu'il y avait quand même la princesse Nayelema en jeu. Foi então que a gente se lembrou que tinha a princesa Naelema que estava em jogo ali. Et tout de suite, notre égoïste d'homme qui veut la mère princesse Nayelema a pris le dessus. E imediatamente o nosso egoísmo de homem que queria casar com a princesa Naelema tomou a frente. Et il y en a qui ont commencé à dire, c'est bien fait pour lui. Lui, il vient, il monte sur l'arbre là, brrr, comme une fusée. Il croit que nous, on ne veut pas la princesse en mariage. Alguns começaram a falar, bem feito para ele. Ele vem e sobe assim que nem um foguete, acha que é assim, que a gente também não quer a mão da princesa em casamento. Mais parmi nous, il y en avait qui étaient sages aussi. Mas entre nós também tinha alguns sábios. Il dit, non, 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 attendez, ce monsieur est venu, vous l'avez traité de lépreux, de sous-hommes, d'hommes incomplets. E eles disseram, mas peraí, esse homem chegou aqui e vocês trataram ele de sub-homem, de homem incompleto. Et voilà, c'est lui que vous avez dit sous-homme, vous avez dit homme incomplet. Il a réussi à faire ce que vous, les soi-disant complets, n'aviez pas pu faire. E olha só, esse homem que seria um sub-homem, um homem incompleto, conseguiu fazer o que vocês, que são em princípio completos, não conseguiram. Reconnaissez au moins cela, qu'il a bien gagné. Então reconheçam que ele ganhou. On s'est tous réunis là, A gente então se reuniu comme pour demander pardon au lépreux. e como uma forma de pedir perdão ao leproso, On s'est tous tenus la main a gente se deu as mãos et on a décidé de chanter pour la dernière fois la chanson du lépreux avant de rentrer chez nous. e a gente resolveu cantar por uma última vez a cantiga do leproso antes de voltar para casa. C'est alors qu'on a entendu la voix du lépreux dans les cieux là-bas. Foi então que a gente ouviu a voz do leproso nos céus, lá no alto. Nayelema fakodile, Nayelema. Nayelema fakodile, Nayelema. On était contents. A gente ficou contente, Alors on a répondu. então a gente respondeu. Tigimima Nayele Yirika, Katasa Nuvorota, Olina Furuna Yele Mama, Pamade Nayelema. Tigimima Nayele Yirika, Katasa Nuvorota, Olina Furuna Yele Mama, Pamade Nayelema. Le lépreux est descendu, il avait effectivement un sac sur la tête. O leproso desceu e ele tinha realmente um saco na cabeça. On a ouvert le sac, il était effectivement rempli d'or. A gente abriu o saco e ele estava realmente cheio de ouro. Le mariage fut célébré. O casamento foi celebrado. Ce fut un grand mariage. Foi um grande casamento. Tout le monde était content. Todo mundo estava feliz. Tout le monde, sauf la princesse Nayelema. Todo mundo menos a princesa Nayelema. Parce que les gens disaient, regardez François, Porque as pessoas diziam, olha François, même s'il n'a pas réussi l'épreuve, mesmo se ele não conseguiu passar o teste, il n'est pas mal comme mec. ele não é nada mal, né? Mais voilà, je vous ai dit qu'on parle d'une époque où les gens tenaient à la parole donnée. Mas eu falei para vocês que a gente está falando de uma época em que as pessoas respeitavam a palavra dada. Le roi avait donné sa parole et il a tenu à sa parole.
E o rei tinha dado a sua palavra e ele respeitou a sua palavra. Le mariage de Nayelema, la princesse, et du lépreux s'est célébré. Então, o casamento da princesa Naelemã e do leproso foi celebrado. Et le roi les a donné un palais. E o rei deu a eles um palácio. Et dans ce palais, il y avait la grande chambre des mariés. Nesse palácio tinha o grande quarto do casal. Dans la grande chambre, il y avait le grand lit. E no grande quarto tinha uma grande cama. Et Nayelema a vite fait de prendre un pilon qu'elle a déposé au milieu du lit. A Naelemã não tardou em pegar um pilão que ela colocou ali bem no meio da cama. Et elle a dit au lépreux, tu dormiras du côté gauche, je dormirai du côté droit. E ela disse para o leproso, você dorme do lado esquerdo, eu durmo do lado direito. Gare à toi si un jour je te retrouve de mon côté. Você vai ver o que vai acontecer se algum dia eu te encontrar do meu lado. Vous avez donc compris qu'ils n'ont jamais consommé le mariage. Então vocês compreenderam que o casamento nunca foi consumado. Mais le lépreux, il était toujours content, toujours joyeux, toujours égal à lui-même. Mas o leproso, ele estava sempre contente, alegre, sempre igual a ele mesmo. Jusqu'au jour où il a demandé à aller présenter sa femme dans son pays à lui. Até o dia em que ele pediu autorização para ir apresentar a sua mulher ao seu próprio país. Ce que le roi, son beau-père, a accepté. O que o rei, seu sogro, aceitou. Il a donné beaucoup de présents et beaucoup de cadeaux. Deu a eles muitos presentes. Ces présents étaient portés par des hommes et des femmes. Esses presentes eram carregados por homens e mulheres. On dit qu'il y avait 100 hommes et 100 femmes. Contam que tinha 100 homens e 100 mulheres. Chargés de tout ce que vous pouvez imaginer comme bien précieux. Carregando tudo o que vocês podem imaginar como bens preciosos. Mais on dit qu'à mi-chemin, le lépreux a célébré le premier mariage collectif. E contam que no meio do caminho o leproso celebrou o primeiro casamento coletivo. Il a marié les 100 hommes aux 100 femmes. Ele casou os 100 homens com as 100 mulheres. Et il leur a partagé tous les cadeaux qu'il avait aux 100 couples. E compartilhou todos os presentes que eles tinham com esses 100 casais. Et il les a demandé de partir. E disse a eles que partissem. Ils étaient si contents, eux, que chacun a pris une direction et chacun chante, chaque couple chantait. Eles ficaram tão contentes que cada casal tomou um caminho e todos cantavam. Nayelema fakodile, Nayelema, Nayelema fakodile, Nayelema, Tigimima Nayele irikan, kata sanuborota, olena furu Nayelema ma, pamande Nayelema. C'est ainsi qu'ils sont arrivés chez le lépreux. Foi assim que eles chegaram na casa do leproso. À deux. Só os dois. Avec pour toute richesse le sac mystérieux du lépreux. Tendo como única riqueza a bolsa misteriosa do leproso. Et quand même le petit sac précieux que Nayelema avait gardé pour elle. E uma pequena bolsa preciosa que a Naelemã tinha guardado com ela. Et dès qu'ils sont arrivés le lépreux vivait en réalité dans une grotte. Et dans cette grotte, il y avait une vieille natte et un vieux pilon. Quando eles chegaram, o leproso vivia, na verdade, numa gruta. E nessa gruta tinha um lençol velho e um pilão. Les règles n'ont pas changé, elle a dit la princesse. As regras não mudaram, disse a princesa. Elle a déposé le pilon au milieu de la natte. Ela colocou o pilão no meio do lençol. Tu dormiras du côté gauche. Você dorme do lado esquerdo. Et je dormirai du côté droit. E eu vou dormir do lado direito. Et gare à toi si un jour je te retrouve de mon côté. E você vai ver o que vai acontecer se um dia eu te encontrar do meu lado. Le lépreux, il s'est pas plaint. O leproso não reclamou. Il a dormi où on lui a dit de dormir. Il a mangé ce qu'on lui a dit de donner à manger.
Ele dormiu onde disseram a ele que dormisse, ele comeu aquilo que deram a ele para comer. Et c'est ainsi que Nayelema était de plus en plus malheureuse alors que le lépreux était de plus en plus joyeux. E foi assim que a princesa Naelemá estava cada dia mais infeliz, ao mesmo tempo que o leproso, ele, cada dia mais feliz. Un jour, Nayelema est arrivé au marché de ce village, de ce royaume-là. Um dia, Naelemá foi até a feira, o mercado desse vilarejo, desse reino. Et dans ce mariage, dans ce village-là, tous les jours du marché, à exactement 9h59 minutes, il y a un point blanc qui apparaissait à l'horizon. E no mercado desse vilarejo, todos os dias de mercado desse vilarejo, exatamente às 9h59 da manhã, aparecia um ponto branco ali no horizonte. Et au fur que le point blanc approchait, on voyait que c'était un cavalier. E à medida que o ponto branco avançava, a gente via que era um cavaleiro. Au fur et à mesure que le cavalier avançait, on voyait que c'était un beau cavalier. À medida que o ponto branco avançava um pouco mais, a gente via que era um belo cavaleiro. Au fur et à mesure que le beau cavalier avançait, on voyait que c'était un très, très, très beau cavalier. E à medida que o belo cavaleiro avançava mais, a gente via que era um belíssimo cavaleiro. Il faisait battre le cœur de toutes les femmes. Que fazia bater o coração de todas as mulheres. Dès qu'il arrivait à côté d'une femme, Assim que ele chegava do lado de uma mulher, la beauté et le parfum qui se dégageaient de lui a beleza e o perfume que saíam dele faisaient battre le cœur des femmes. fazia o coração das mulheres baterem assim. Buba, 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 buba. Vous voyez qu'un cœur qui bat comme ça a besoin de prendre des forces, de s'arrêter pour prendre du repos. Vocês veem que um coração que bate assim, o corpo precisa descansar. La femme tombe évanouie. A mulher desmaiava. Dès qu'il arrive à côté d'une autre, elle tombe évanouie. Ele chega do lado de uma outra e buba, 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 e ela desmaia também. Et quand elles retrouvent leur esprit, le très très beau cavalier avait disparu. E quando elas conseguiam voltar em si, o belíssimo cavaleiro já tinha desaparecido. Et c'était comme ça tous les jours de marché. E era assim todos os dias da feira. Et le marché, c'était tous les jeudis comme dans mon village. A feira acontecia todas as quintas, como no meu vilarejo. Je vous fais une confidence. Vou fazer uma confidência para vocês. On dit que c'est à cette époque-là qu'il y a eu la première assemblée mondiale des femmes. Dizem que foi nessa época que aconteceu a primeira Assembleia Mundial das Mulheres. Elles ont voulu appeler les 7 jours de la semaine jeudi. Nous, les hommes, on a refusé. Elas queriam chamar todos os dias da semana de quinta-feira, mas a gente, os homens, a gente não aceitou. Donc, toutes les femmes attendaient ces quelques instants tous les jeudis où elles voyaient ce très très beau cavalier passer qui les faisait battre le cœur. Então, todas as mulheres esperavam esse instantezinho ali da quinta-feira, todas as semanas, para ver esse belíssimo cavaleiro que fazia bater os corações. Naturellement, quand Naëlema est arrivé ce jour-là, Naturalmente, quando a Naelemá chegou nesse dia, son cœur aussi a battu. seu coração também bateu. Il a même battu fort. Bateu forte, Il a battu très très fort. muito forte. Et depuis ce jour, Naëlema aussi ne rêvait que de ces quelques instants-là. E desde esse dia, a Naelemá só sonhava com esses instantes também. Il faut dire que dès le mercredi matin, les femmes commençaient à installer le marché pour avoir les meilleures places. É preciso dizer que desde a quarta, as mulheres já começavam a montar ao lado da feira para garantir o melhor lugar. Et Naëlema, elle devait s'occuper de son lépreux de mari avant d'arriver sur la place du marché. E a Naelemá tinha que cuidar do seu marido leproso antes de chegar no mercado, na feira. C'est ce qui explique que ce jour-là, elle était en retard et toute seule. É o que explica que nesse dia ela chegou atrasada e sozinha.
Et pour arriver au marché, il fallait traverser un marigot. Para chegar no mercado, na feira, era preciso atravessar um rio. Et toujours à la même place était assise une vieille femme qui suppliait à toutes les femmes qui passaient de lui frotter le dos. E sempre no mesmo lugar, ali no rio, tinha sentado uma velha senhora que suplicava a todas as mulheres, a todas as moças que viessem esfregar suas costas. Oh, la vieille, toi tu as fait ton temps, nous on va au marché, on n'a pas le temps de frotter ton dos. Ah, velha, você já teve seu tempo, a gente está indo para o mercado, a gente não tem tempo de esfregar suas costas. Ce jour-là, Naëlama n'a pas pu refuser. Nesse dia, a Naelemá não pôde recusar. Mais au début, elle hésitait quand même un peu. No começo, ela hesitou um pouco. Et la vieille femme lui a dit, ma fille, ce que nous les vieilles personnes, on voit assises par terre, vous les jeunes sur le plus haut sommet de la montagne, vous ne pouvez pas voir ça. Mas a velha, a senhora, disse a ela: minha filha, o que nós velhos vemos sentados aqui no chão, vocês jovens nem na mais alta montanha vocês conseguem ver. Allez, frotte-moi le dos et je te dirai où se trouve ton bonheur. Vamos, esfrega as minhas costas e eu te conto onde mora a sua alegria. Naïlama a donc frotté le dos de la vieille femme et elle lui a dit, ma fille, ne va pas au marché, suis le cours du marigot et ton bonheur t'attend devant. A Naelemá então esfregou as costas da velha e a velha disse a ela: minha filha, não vá até a feira hoje. Segue aqui o curso do rio e a sua felicidade se encontra lá. Elle a suivi les conseils. Ela seguiu os conselhos. Elle a suivi le cours d'eau qui disparaissait sous un gros tronc d'arbre. Ela seguiu o curso da água que desaparecia num grande tronco de árvore. Et quand elle a penché la tête pour voir, elle a entendu une chanson. E quando ela inclinou a cabeça para ver, ela ouviu uma canção. Nayelema fakodile, Nayelema, Nayelema fak. Oh, elle était déçue et découragée. Ai, ela ficou decepcionada e sem coragem. Parce qu'elle avait reconnu la voix de son lépreux de mari. Porque ela tinha reconhecido a voz do seu marido leproso. Qui arrivait toujours joyeux, toujours égal à lui-même, toujours avec son sac mystérieux baptisé. Que chegava, como sempre, feliz, contente, carregando a sua bolsa misteriosa que a gente tinha batizado de Papai das Moscas. Nayelema fakodile, Nayelema, Nayelema fakodile, Nayelema. Tigimima Nayele irikan, kata sanumorota, olena furu Nayelema, pamande Nayelema. Et comme la voix s'approchait, Nayelema s'est caché derrière le gros tronc d'arbre. E como a voz foi ficando cada vez mais próxima, a Naelemá se escondeu debaixo ou atrás do grande tronco de árvore. Son mari a ouvert son sac, il en a sorti un instrument mystérieux. O seu marido então abriu a bolsa, tirou de lá de dentro um instrumento misterioso, Fabriqué à la base de queue d'un animal. fabricado com uma cauda de um animal. Il a secoué 3 fois. Ele sacudiu 3 vezes Il y a des habits tout blancs qui ont apparu. e roupas brancas apareceram. Il a secoué 3 fois. Ele sacudiu 3 vezes Il y a un cheval tout blanc qui est apparu. e um cavalo branco apareceu. Il s'est touché 3 fois Ele passou nele mesmo 3 vezes et le cœur de Nayelema a commencé à battre. e o coração da Naelemá começou a bater. Vous avez compris que le cavalier, le très beau cavalier, le très très beau cavalier qui faisait battre le cœur de toutes les femmes était en réalité le mari de Nayelema dans son apparence réelle. Que o cavaleiro, o belo cavaleiro, o belíssimo cavaleiro que fazia bater o coração de todas as mulheres, era na verdade o seu marido na sua aparência de verdadeira. Quand elle a retrouvé son esprit, Quando ela voltou a si, le mari n'était plus là. o marido já não estava mais lá. Le cheval n'était plus là. O cavalo já não estava mais lá. Les habits blancs n'étaient plus là. As roupas brancas também não estavam mais lá. Mais était encore là l'instrument mystérieux qui le permettait de devenir lépreux.
Mas estava lá ainda um instrumento misterioso que o permitiria voltar a ser leproso. Nayelema a bondi dessus avec joie, bonheur et enthousiasme. A Naelemá pulou em cima dele com alegria, felicidade e entusiasmo. L'histoire raconte que l'envie de détruire cet instrument était fort qu'il est devenu vent et il a disparu. A história conta que a vontade dela de destruir esse instrumento era tamanha que ele virou areia, vento e sumiu. Elle est rentrée chez elle. Ela voltou para casa. Pour la première fois, elle a fait un grand ménage. Pela primeira vez, ela fez uma grande arrumação. La vieille natte, le vieux pilon, les vieilles calebasses raccommodées, elle a tout jeté. Ah, o lençol velho, o pilão, a velha cabaça, tudo ela jogou. Elle a fait le plat qu'elle savait faire le mieux. Ela cozinhou a comida que ela sabia cozinhar melhor. Elle a étalé le tapis de soie que son père lui avait donné en guise de cadeau de mariage. Ela estendeu o lençol de seda que seu pai tinha dado de presente de casamento. Et pour la première fois, on a entendu la voix de la très très belle Nayelema. E pela primeira vez a gente ouviu a voz da belíssima Naelemá. Nayelema fakodile, Nayelema. Nayelema fakodile, Nayelema. Tigimima Nayele irikan, kata sanu borota. Olena furu Nayelema ma. Pamande Nayelema. Tigimima Nayele irikan, kata sanu borota. Olena furu Nayelema ma. Pamande Nayelema. Ah, le mari ne dure pas au marché. O marido não fica muito tempo no mercado. Il a plutôt duré à chercher l'instrument qui le permettait de redevenir lépreux. Ele, na verdade, demorou um pouco procurando um instrumento que permitiria que ele voltasse a ser leproso. Et à un moment, il a entendu la voix de sa femme. E num certo momento, ele ouviu a voz da sua mulher. Il a entendu la chanson. Ele ouviu a canção. Il est allé donc chez lui Ele então foi para casa et avec le plus beau de ses sourires, Nayelema, sa femme, lui tendait ce plat où il y avait le repas qu'elle venait de faire. e com o seu mais bonito sorriso, Naelemá mostrava para ele essa comida que ela tinha acabado de preparar. Et le mari lui a dit, ah non, 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 tant que tu ne mettras pas mon repas dans la calebasse toute raccommodée où tu as toujours mis, je ne mange pas. E o marido falou, ah não, enquanto você não colocar a minha comida naquela cabaça velha onde eu sempre comi, eu não vou comer. Nayelema a appelé le voisinage. A Naelemá chamou os vizinhos, Ils ont parlé au mari. eles falaram com o marido, Il a accepté, il a mangé. ele aceitou e comeu. Et le soir, quand il a fallu se coucher, Nayelem, le mari, a dit, tant que tu ne déposeras pas le pilon là, au milieu où tu l'as toujours mis, je ne me couche pas à côté. E de noite, na hora de dormir, o marido disse, enquanto você não colocar ali no meio aquele pilão, eu não vou deitar. Le mari a encore appelé au secours. Naelemá. Le mari a appelé au secours. Nayelema a encore appelé au secours, merci. Naelemá então chamou por socorro de novo. Et le voisinage est encore venu et a parlé au mari. E os vizinhos de novo vieram e falaram com o marido. Il a accepté de se coucher à côté. Ele então aceitou deitar do lado dela. Ce qu'ils ont fait ce jour-là et les jours, les nuits qui ont suivi, O que eles fizeram nesse dia e nos dias, nas noites que se seguiram, ma bouche est trop petite pour vous le dire. minha boca é muito pequena para dizer para vocês. Mais toujours est-il qu'ils ont eu beaucoup d'enfants, Mas o fato é que eles tiveram muitos filhos. qu'il a été un père attentionné et un époux aimant. Que ele foi um pai atencioso e um esposo amoroso. Et quand on demande à Nayelema un conseil pour les femmes E qui sont en quando difficulté d'amour, quando pedem um conselho a Naelemá para as mulheres que estão com dificuldades no amor, elle leur dit ceci. ela diz isso aqui. Observez très très bien votre petit ami, Observem bem o seu namorado, votre compagnon, seu companheiro, votre mari, seu marido, votre bien-aimé, seu bem-amado,
Il a un secret qu'il pose quelquefois dans la boîte à gants de la voiture. Ele tem um segredo que às vezes ele guarda ali no porta-luvas do carro, Dans le tiroir du lit à coucher, na gavetinha do lado da cama, dans le quatrième étagère de l'armoire de la chambre, na quarta estante do armário do quarto, dans la poche intérieure de la veste. no bolso interior do casaco. Si vous trouvez ce secret-là, Se vocês acharem esse segredo, prenez-le peguem et attachez-le soigneusement au bout de votre paille, de votre jupe, de votre robe ou de votre pantalon. e amarrem com muito cuidado na beirada da sua saia, da sua calça, do seu vestido. Et votre ami, votre compagnon, votre mari, votre bien-aimé fera tout ce que vous voulez. E o seu namorado, o seu companheiro, o seu marido, o seu bem-amado vai fazer tudo o que vocês quiserem. Et quand on demande au mari de Naëlema comment, après tant d'années d'humiliation, il a pu pardonner à sa femme et l'aimer aussi fort, E quando perguntam ao marido da Nayelema como que depois de tantos anos de humilhação ele pôde perdoar e continuar amando ela tanto, il donne ce conseil à tous les hommes et à toutes les femmes. ele dá esse conselho a todos os homens e todas as mulheres. Vous prenez un billet de 5 reais, Vocês pegam uma nota de R$ 5, vous le froissez, vocês amassam. ça reste un billet de 5 reais froissé. Continua sendo uma nota de R$ 5 amassada. Vous le piétinez, Você pisoteia ela, ça reste un billet de 5 reais piétiné. continua sendo uma nota de R$ 5 pisoteada. Vous le déchirez, vous le traînez dans la boue, Você pode rasgar, jogar na lama, ça reste un billet de 5 reais déchiré et traîné dans la boue. continua sendo uma nota de R$ 5 rasgada e jogada na lama. Il dit, il arrivera des moments dans la vie où on va vous froisser, Ele diz, vai ter momentos na vida onde vão te amassar, on va vous piétiner, vão te pisotear, on va vous déchirer, vão te rasgar, on va même vous traîner dans la boue. vão até te jogar na lama. Ce qui compte, Mas o que conta c'est la valeur intrinsèque que nous avons tous au fond de notre cœur. é o valor intrínseco que nós levamos todos no fundo do nosso coração. Et cette valeur-là, personne ne peut la froisser, E esse valor ninguém pode amassar, personne ne peut la piétiner, ninguém pode pisotear, personne ne peut la déchirer et encore moins la traîner dans la boue. ninguém pode rasgar e menos ainda jogar na lama. Et c'est celle-là qui est vraie. E é isso que é verdade. On est comme on est. A gente é como a gente é. On n'est pas selon le regard des gens, A gente não é de acordo com o olhar das pessoas. mais quelquefois, on s'efface au détriment du regard des gens. Mas algumas vezes a gente se apaga em detrimento dos olhares das pessoas. En tout cas, depuis ce jour-là, dans la famille du lépreux et de la princesse, Em todo caso, desde esse dia, na família do leproso e da princesa, il ne se passe pas un jour sans qu'on entende cette chanson. não existe um dia sem que a gente ouça essa canção. Nayelema fakodile, nayelema, nayelema fakodile, nayelema, tigimima na yere yirikan, kata sanuborota, olena furu nayelema ma, pamande nayelema, tigimima na yele yirikan, kata sanuborota, olena furu nayelema ma, pamande nayelema. Voilà, merci de m'avoir écouté. Muito obrigada por terem me escutado. Coucou, derrière Christ. Oi. Et voilà, voilà le conte que j'ai voulu vous partager Uau! ce soir. Aqui está o conto que eu quis compartilhar com vocês hoje à noite. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent avec des cœurs, avec des applaudissements, avec des likes. Eu vejo que tem bastante gente reagindo com corações, com palmas, com curtidas. On va donc passer au moment échange. Então a gente vai passar para um momento de troca. Voilà. Pronto. Ai, que maravilha. Que vermelho. Gente, muito bom, né? Não é?
Eu acho que eu já tinha escutado 2 vezes esse conto, mas é sempre como se fosse a primeira, François. É incrível. Je crois que j'avais déjà écouté ce conte 2 fois, mais c'est toujours comme c'était la première, François. C'est vraiment incroyable. Merci. Obrigada. Comme ça, à force de l'écouter, tu la mettras à ta sauce et tu pourras la raconter un jour. Assim, de tanto ouvir, você vai poder colocar o seu molho e contá-lo um dia. Ah, quem sabe um dia. Que Eu serve. amo essa história. J'aime cette histoire. E a música, François, o que canta essa música? Assim, a gente nem precisaria saber, né? Porque só de ver, ouvir e ver o seu gestual e tudo, a gente não precisa saber. Mas eu gostaria, eu tenho essa curiosidade de saber o que diz a letra da música. Et la chanson, François, qu'est-ce qu'elle raconte? On n'a même pas besoin de comprendre, il nous suffit complètement de l'écouter et de voir tes gestes, mais j'ai quand même la curiosité de savoir qu'est-ce qu'elles disent les paroles. Ben, c'est ce que j'ai dit au moment de la narration, c'est les questions que le propose. É o que eu falei no momento do conto, é realmente as questões, as perguntas que o leproso faz. Vous dites tá que bom. qu'est-ce que le roi dit? Vocês dizem que o rei disse, Qu'est-ce que le père de Nayelema, la princesse, dit? o que o pai da Anayelemá, a princesa, diz? É Le literalmente père, isso. Uhum. voilà. Et Sim. il dit que celui qui arrivera à monter jusqu'au sommet de l'arbre et à descendre le sac avec le sac d'or, c'est cette personne qui aura la princesse Nayelema en mariage. Ele diz que aquela pessoa que conseguir subir na árvore e trazer o saco de ouro é a pessoa que vai casar com a princesa Nayelemá. Nayelema fakodile, Nayelema. Nayelema fakodile, Nayelema. Nayelema fakodile, Nayelema. Tigimima Nayele irikan, kata sanu borota. Ulina furu Nayelema ma, pamande Nayelema. Lindo. Maravilhoso. Sabe o que eu queria perguntar? Justamente pensando, eu fiquei aqui encantada, né? Ficou, sei lá, muito tempo ouvindo, encantada. Mas eu fiquei pensando sobre esse tema que a gente se propôs a estudar. Esse conto especificamente, eu penso, se a Cris, né, Cris? Ih, ele caiu. Mas eu vou Caiu. falar, Ele vamos já ver se ele estava volta. no suspense, pronto. Alguma hora Pode ia ir cair. falando e depois se eu precisar da sua ajuda para tradução. Tá, daí você a volta. gente retoma. Que justamente, né, Cris, fiquei pensando, esse conto, se a gente fosse contar, eu fiquei pensando, nossa, tem 1000 razões para ser agredida por contar esse conto. Não sei, Cris, vê o que você acha, assim, falar de leproso, por exemplo, né, falar de, sabe, usar esse termo. Aí, né, da princesa não querer casar com o que era leproso. E, enfim, não sei, Cris, você entende o que eu estou falando? Dá para entender? Sim, entendo. Eu acho que seria super interessante se ele pudesse falar um pouco sobre a simbologia, Sobre sabe, como a gente, né? a dimensão dimensão simbólica. maior Uhum. disso. Sim. Porque senão, pensa a gente contando uma história dessa, né? Fiquei pensando. Assim como outras que a gente vem contando e vem sendo julgadas nesse lugar mais literal, né? Essa seria uma que possivelmente, né, poderia sofrer esse tipo de olhar, né? Sim, seria muito bom que ele tá... Então, não sei se ele entrou, eu vou só dar uma espiadinha aqui se ele mandou alguma notícia. Tá, Algum talvez... recadinho? Sim. Mas eu queria ouvir as pessoas também que escutaram, perguntas que tenham, enfim, que gostariam de perguntar para o François. A gente pode ir organizando, né, Andy? Sim. Vai ficar gravado sim, Ana, aqui no meu perfil hoje. E tem todas os outros encontros do Abre Sésamo também ficaram gravados, tanto no meu perfil quanto no perfil da Andy.
Então, tem muitas conversas bacanas para vocês Nossa, muito. acompanharem. Quantos vocês já fizeram? Quantos É, encontros? Acho que é o Nossa, 8º esse, né? boa pergunta. A gente Acho fez que é um o primeiro 8º. bloco, né? Um primeiro ciclo É, com 4 encontros, e acho que esse exatamente, é o é. quarto do segundo ciclo. Isso mesmo. Joia. E ele Acho pausou que ele teve um sorrindo, né? probleminha de Nesse internet, meninas. sorriso. É? Ele congelou sorrindo. Ah, você tá vendo ele aí ainda? Eu já não vejo Ah, mais. Tô eu vendo. também não Vocês não vejo. estão vendo? Ah, Ah, eu Para não. mim vejo. ele caiu. Ah, não, eu vejo o François sorrindo. Ah, Gente, mas foi bem na hora, né? Ele, tipo, terminou a Engraçado história. Eu a achei muito história. surreal. É, A história manteve a terminou, internet. terminou a canção, né? Repetiu a canção e teve uma pausa. Alguém perguntou aqui de onde é o. Gostaria de saber de onde é o conto, né? sim. É um conto tradicional do Burkina Faso, no oeste da África. Eu acredito, a gente pode confirmar com ele, mas eu acho que é um conto do povo Senufo, que é uma das 65 etnias lá do Burkina, e é a etnia dos pais do François, a etnia do François, né? Uhum. Ele tem uma coletânea de contos feitas junto com uma contadora francesa também publicada na França, só de contos da etnia Senufo, e tem o conto da Naëlle Made. Acho que você tem esse livro, Cris. Não. O azulzinho, tenho. Exatamente. Tem a Sim, Naëlle Made aí dentro. sim. Laura, bom, aproveitando, que a gente espera, há quanto tempo vocês trabalham? É muito incrível vocês dois, é muito Não é? fluido, muito maravilhoso. Há quanto tempo vocês Obrigada. trabalham juntos? Desde final de 2017. A gente se encontrou em 2017 num festival de teatro aqui de Recife, que é o FETEAG, Festival de Teatro do Agreste, que acontece em Caruaru, mas com uma edição aqui em Recife também. O diretor é o Fábio Pascoal, que é um grande amigo, e ele me chamou. Eu não, né, eu sou artista de algumas diferentes disciplinas, assim, música, cultura popular e tal, mas não tinha nenhuma relação com a história, assim. E foi super interessante. Eu falei, mas Fábio, como que eu vou traduzi-lo? E eu morei na França, falo francês, mas também não sou tradutora, né? Então, e ele dizia, eu só vejo você. E foi tão incrível, assim, a experiência. Ele veio, fez 2 apresentações e uma oficina de 2 dias. E é isso, foi uma sincronicidade, assim, uma sintonia, que aí os projetos já dali já pularam, né? Eu comecei já a articular a ida para o festival dele 3 meses depois, um festival de patrimônios e materiais que ele organiza lá todo Conta um ano. pouquinho lá sobre esse festival. Quero falar para vocês. E aí eu pensei, nossa, quero organizar as vindas. Então eu tenho trazido ele para cá, né? Trouxe para 2 turnês, uma de 2 meses, outra de 3 meses, a última. Acho que a gente sabia que vinha a pandemia e falou, vamos caprichar no tamanho do encontro. Ele ficou de outubro até janeiro. Uau! Até a gente está para lançar um documentário, eu aviso vocês também, para espalharem, sobre uma atividade que a gente fez em janeiro do ano passado, uma imersão com o François numa comunidade quilombola aqui do sertão do Pajeú, que é o sertão de Pernambuco, bem famoso, né, pela relação com a oralidade, né, com os poetas. Então foi uma imersão bem em troca dessa coisa da oralidade, e aí resultou num doczinho, memória, assim, que vai lançar aí em breve. E o Festival do François se chama Festival Internacional dos Patrimônios e Materiais, FIPI. O François foi do IELEM, que é um festival de conto bem conhecido, aqui um dos grandes festivais de conto da África do Oeste, foi diretor artístico lá por 20 anos, e aí em 2017 ele saiu para montar esse festival dele, e que acontece todo ano, normalmente em março, aí com a pandemia deu uma mexida, então ano passado teve um pedaço em março, um pedaço em outubro, e esse ano vai ser em novembro de 2021, né? E é sempre durante 2 semanas. Você estava lá quando começou a pandemia, não foi? Eu estava lá quando explodiu a pandemia, foi. O festival foi interrompido e a gente voltou lá, na verdade estava tranquilo e continua assim, graças a Deus. Mas é isso, fechou a fronteira, não ia ter voo, né? E a gente voltou no meio do festival. E a prova de que lá está tudo bem mais tranquilo é que ele conseguiu realizar a segunda parte em outubro, com um público maravilhoso de 1.000 pessoas na rua.
Incrível. Um público de lá mesmo. Então, não... É. não... Uhum. As fronteiras continuam relativamente fechadas, acho que tem gente já entrando, mas tem, assim, muitas medidas de cuidado, mas realmente a pandemia não aconteceu como pandemia, né? Chegaram casos, mas não se desenvolveu, assim. Uau. E no festival aí são sempre 2 semanas, sempre uma etnia de lá. É um país de 20 milhões de habitantes, né? Como a grande São Paulo, mas tem 65 etnias. Então, cada edição é dedicada a uma etnia, ou um grupo étnico. E aí, na primeira semana, o festival aceita pessoas que se inscrevem para virem fazer a imersão, né, do festival. Então, cuida da alimentação, passagem, transporte, né, tudo. Então, na primeira semana, vai para a localidade dessa etnia, todas as pessoas que se inscreveram e alguns artistas convidados. Aí visita os vilarejos, né, vai de vilarejo em vilarejo, conhecendo os detentores e as detentoras dos fazeres e saberes ali. E na segunda semana vai para Bobo de Laçô, que é a cidade onde o François está agora, que é a capital cultural do país, assim, segunda maior cidade, onde é a sede do festival. Aí monta um palco na rua, assim, né, o bairro da mãe do François, onde ele se criou, assim, um bairro de terra, é bem incrível, assim, a criançada. Aí são 7 dias ali trazendo as pessoas, né, dos vilarejos aí, e com outras pessoas convidadas, artistas de vários lugares, e tem sempre também um país africano e uma cultura estrangeira convidada de lá. Ah, que legal. Então, para quem quer, né, conhecer o Burkina, conhecer esse universo, né, da oralidade, né, de todas as artes ali, é uma oportunidade incrível, porque é ser acolhido completamente ali, né, dentro do evento. 2 semanas é um tempo super legal, assim, né, para aprofundar e com esse anfitrião aí, né? Nossa, queremos, né? Não é? Com você também, Laura. Enquanto isso, né, Laura, você está organizando também, a gente pode avisar as pessoas do Janelas, né? Legal. Os Sim. encontros. Isso. Verdade. A gente tem feito encontros, a gente iniciou no mês passado, encontros mensais com o François, que chama Janelas para Burkina. E é um encontro por mês, sempre no último sábado do mês. A gente já fez esse primeiro, mas segue aberto. Em princípio, a gente faz até dezembro, mas quem sabe a gente continue também, né? É um grupo aberto, né? Bem eclético, assim, de pessoas interessadas na oralidade, né? Em conhecer mais a África, enfim. E aí são encontros online com o François, primeiramente, né? Então, nos recebendo, contando histórias, cantando coisas, conversando, bate-papo, tal, é pelo Zoom. Mas também levando a gente para ver coisas, para ver lugares, para encontrar pessoas, então, por exemplo, para conversar com uma mulher griot, e aí isso o grupo também vai dizendo o que quer, né? As pessoas que estão se inscrevendo vão dando o molho ali do que são os interesses para ir guiando essas visitas. E são encontros com inscrições, e as inscrições, o valor das inscrições vai todo para ajudar o François na manutenção da sede da companhia, né? Ele tá me ligando aqui, peraí. Tá, Laura, se você cair, daí você entra de novo, porque às vezes para atender você vai cair do Instagram. Né? Os dois estão congelados para mim. Ele ainda tá aqui para mim. Olha que maluquinho. Sério, Cris? Para mim não. Para mim os dois agora estão sorrindo com. Oi. Ela voltou. Ele disse que tá aqui. Então, você consegue convidar, Cris? Vê se você consegue, tipo... Como será que você pode fazer? É que a Cris que é a chefa hoje. Então, porque aqui, se eu coloco mais, tá dando que somente 3 convidados podem entrar ao vivo na minha sala. Como se ele já estivesse dentro. Como se ele não tivesse caído. Caído, entendi. Estranho, né? Como é essa questão do tempo, Cris? Para salvar, você tem que parar com 1 hora? 1 hora para a gente salvar. Que já deu, né? Já são 20 foi? e 39. Você quer... Não, dá eu ia para perguntar, você quer encerrar para salvar e voltar? Encerra não, e volta. Dá? Talvez seja melhor encerrar e voltar. Eu acho que vai ser melhor. Tá bom. Eu vou encerrar. Que aí acho que garante então. ele conseguir. Então, gente, quem tá aí, né? Quem tá aí, a gente vai encerrar e vai voltar. Et volta. Et François, si tu es là et tu nous entends, on va juste fermer, revenir, comme ça on va réussir à t'appeler. Até já, hein? Até já.
retornando aqui para a gente ver se consegue se despedir do François. Conversar mais um pouquinho com ele. Vamos ver se a Andy entra para o nosso Abre de Sésamo. Continuando um pouquinho, porque o François caiu, ele está lá no Burkina Faso, no oeste da África. Todo mundo voltando. Laura voltou. Deixa eu chamar a Laurinha então. Oi, Laura. Oi. Oiê! Ai, que bom! Conseguiu chamar o François? Ele Estou apareceu tentando também, né? aqui. Vamos ver, convidei. Vamos ver se ele consegue. Eva, deu. Aê. Acho que Ah, vai. Ê! merci. Mais um bocadinho. Que bom. Désolé. Alors. Je pensais que je pouvais le faire avec 3 gigas, mais là, je pense qu'il y a des réseaux qui bouffent des gigas plus que d'autres. Eu falou, eu sinto muito, eu achei que o que eu tinha de internet aqui era suficiente, mas eu acho que talvez pelo Instagram seja diferente de outras redes, sei lá. Não tem problema. Que bom que deu certo. Merci Falou que ele beaucoup. estava há um tempão ouvindo a gente aqui. Ah, sério? Então, e eu te vi, a François, sorrindo, estátua. Et Chris disait Estátua que pour elle, parce que sorridente. pour nous autres, tu étais disparu ton image, mais pour elle, tu étais restée figée comme une statue souriante. Ah, donc voilà. Então, como que a gente faz, Andy? Você quer fazer a pergunta que você tinha feito de novo para ele? Ah, pode ser. Você quer já traduzir, Laura? Deu ou você quer que eu refaça? Pode ser não, Pode? acho que sim. Tá. Donc, quand tu partais, Andy voulait demander, parce qu'elle se demandait, elle a trouvé, c'était vraiment extraordinaire d'écouter le conte, elle était enchantée. Et en pensant au sujet qu'elle propose de débattre dans ces rencontres-là, elle se demandait comment serait si nous on racontait cette histoire, ou comment cette histoire est remplie de choses qui pourraient être raison d'attaque, de critiques sévères et tout. Par exemple, appeler quelqu'un, dire un lépreux, l'appeler comme ça, puis que la princesse ne veuille pas la personne parce qu'elle est comme ça, voilà, et tout un tas de choses qu'on pourrait penser. Donc elle se disait, ce serait bien si tu pouvais parler un peu justement sur la symbolique plus, dans le sens plus large que le conte porte, et qui peut nous aider à comprendre justement ces sens-là. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai commencé à dire avant de commencer le conte. É um pouco o que eu comecei a dizer antes de começar o conto. Nous sommes dans une société maintenant, pour ne pas dire dans des sociétés, où on ne sait plus s'écouter. A gente está numa sociedade ou em sociedades em que a gente não sabe mais se ouvir. On est dans des sociétés où le futile prend le dessus sur l'essentiel. A gente está em sociedades onde o fútil fica à frente do essencial. Il y a des moments dans la vie où on pleure. Tem momentos na vida em que a gente chora. Et ces moments-là, on doit nous amener un peu de sourire, un peu de rire. E nesses momentos devem poder trazer para a gente um pouco de sorriso, um pouco de riso. Il y a des moments où on est dans la rigolade. Tem momentos em que a gente está morrendo de rir. En ce moment-là, on doit pouvoir nous amener un peu à prendre conscience que la vie n'est pas que rigolade. Nesses momentos, a gente deve poder aprender que a vida não é só a diversão.
horrível. L'exemple de la lèpre, c'est une maladie qui est en voie de disparition. O exemplo da lepra é uma doença que está em via de desaparecimento. Je ne sais pas si le phénomène est arrivé au Brésil, mais en Europe et en Afrique aussi, il y a des maladies qui avaient complètement disparu, mais qui commencent à revenir. Não sei se o fenômeno aconteceu no Brasil, mas na Europa e na África também tem doenças que estavam quase desaparecidas que começam a retornar. C'est parce que tout simplement, on a perdu la connaissance et les prises en charge et les plus mises en garde de ces maladies. É porque simplesmente a gente perdeu o conhecimento e o cuidado com essas doenças. La lèpre était une maladie bête, A lepra era uma doença besta, mais elle a été considérée à un moment comme la maladie des maudits. mas foi considerada num certo momento como a doença dos malditos. Et c'est plutôt des pensées comme ça qui font qu'on la rejette, E são pensamentos assim que fazem com que a gente a rejeite, alors que c'est juste une maladie qui était transmise par une bête, par de l'eau, par des trucs comme ça. sendo que é só uma doença que era transmitida por um bicho, pela água, esse tipo de coisa. C'est-à-dire que le conte ne doit pas nous amener hors d'une réalité de vie. Quer dizer que o conto não deve levar a gente para fora de uma realidade de vida. Mais les contes doivent nous permettre de pouvoir prendre tous les éléments qu'on veut, imaginaires, qu'on peut imaginer, existants ou non existants pour le nourrir. Mas o conto deve poder fazer com que a gente possa pegar todos os elementos existentes e não existentes que a gente queira para nutri-lo. Dans le conte, on doit pouvoir rire de la mort, No conto a gente deve poder rir da morte on doit pouvoir pleurer de la joie. e a gente deve poder chorar da alegria. Le conte a des sagesses et des enseignements réels, O conto tem sabedorias e ensinamentos reais, et ce sens-là, ce comportement réel, est enfermé dans une coque qui peut être complètement fausse. completamente fausse. Fausse, Fausse le contraire de vrai. voilà. Donc, e tudo isso pode estar dentro de uma... Pardon, tu m'as dit être dans une coque. Dans une enveloppe. E isso tudo pode estar dentro de algo, de um envelope que pode ser totalmente falso. Et donc, la personne qui va s'attarder sur les mots précis du conte n'a rien compris au conte. Então, a pessoa que vai se demorar sobre as palavras precisas do conto não entendeu nada sobre o conto. C'est pourquoi je me plais à décrire le roi. É por isso que eu me divirto descrevendo o rei. C'est que je dois avoir une information que je veux passer là. É que eu devo ter uma informação que eu quero passar aí. Parce que j'ai dit, la princesse était très très belle. Porque eu digo, a princesa era muito, muito bonita. Et j'ai dit que le roi aussi est beau, E eu digo que o rei também é bonito. que la reine aussi était belle. Que a rainha também é bonita. Mais la manière dont je place les parents, la beauté des parents, Mas do jeito que eu coloco a beleza dos pais, dans l'imaginaire conscient ou inconscient de tout le monde, la fille est plus belle que les deux parents individuellement. no imaginário consciente ou inconsciente das pessoas, a menina é ainda mais bonita que os dois pais. Parce qu'elle est la fusion des deux. Porque ela é a fusão dos dois. Donc inconsciemment, on va au meilleur. Então, inconscientemente, a gente vai para o melhor. Si le père est beau et que la mère est belle, c'est que la fille est très belle. Se a mãe é bonita e o pai é bonito, é que a menina, a filha, é muito bonita. Si le père est très beau et la mère est très belle, c'est que la fille est très très belle. Se o pai é muito bonito e a mãe é muito bonita, é que a menina é muito, muito, muito bonita. Voilà, donc c'est des codes comme ça qu'on donne pour situer le contexte. Então, são códigos assim que a gente dá para situar o contexto. Le lépreux est un mal qui te bouffe les orteils de main et de pied, ça te déforme complètement.
a lepra é algo que te come as pontas dos dedos, das mãos, dos pés, que te deforma. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où personne ne voudra de l'amitié d'un lépreux. Hoje a gente está numa sociedade em que ninguém ia querer a amizade de um leproso. Alors que dès on ne refuse pas quelqu'un parce que la personne a mal au ventre. Sendo que ninguém recusa uma outra pessoa porque ela tem dor de barriga. On ne refuse pas quelqu'un parce que la personne a mal aux yeux. A gente não recusa uma pessoa porque ela está com dor nos olhos. Mais pourquoi on refuserait quelqu'un qui a une maladie qui lui bouffe les orteils? On ne considère plus ses sentiments, on regarde l'apparence. E por que a gente recusaria uma pessoa que tem uma doença que come as pontas dos dedos? A gente não olha os sentimentos dessa pessoa, olha a aparência. Et pour qu'on prenne conscience de ces choses-là, il faut les dire, il faut les décrire. E para que a gente tenha consciência dessas coisas, é preciso dizê-las e descrevê-las. Dans le conte, je dis juste que la fille est très très belle, les parents sont très beaux, mais le lépreux, je le décris. No conto eu digo só que a menina é muito, muito bonita, que os pais são muito bonitos, mas o leproso eu descrevo. J'amène les gens à voir plus clairement les défauts du lépreux pour faire le choc avec la beauté de la fille qui est facile à imaginer. Eu levo as pessoas a verem os defeitos do leproso para fazer um choque com a beleza da menina, que é fácil de imaginar. Mais c'est pas un choix de dire, OK, on va choisir la fille au détriment du lépreux. Mas não é uma escolha que a gente está dizendo, a gente vai escolher a menina em detrimento do leproso. Il ne faut pas que nous, les adultes, on essaie de voler l'enfant, la mentalité d'enfant aux enfants. A gente não deve, a gente como adultos, tentar roubar a mentalidade de criança das crianças. Surtout dans le conte. Sobretudo no conto. À toute étape de la vie, on apprend. A cada etapa da vida a gente aprende. À un moment, un enfant a besoin de croire que son père est le plus fort du monde. Num certo momento, a criança precisa acreditar que o seu pai é o mais forte do mundo. À un moment, que sa mère est la plus belle et la plus forte du monde. Num certo momento, que a sua mãe é a mais bonita e a mais forte do mundo. Après, la vie lui apprendra à faire des nuances. Depois, a vida vai ensiná-lo a fazer nuances. Mais si on enlève cette part des rêves à un enfant, on lui a volé quelque chose d'irrémédiable. Mas se a gente tirar da criança essa parte de sonho, a gente vai ter roubado dela algo irremediável. C'est vrai qu'il faut protéger les enfants de la mort. Nous serons tous prêts à mourir pour protéger nos enfants. É verdade que é preciso proteger as crianças da morte. A gente estaria todos prontos a morrer para proteger nossas crianças. Mais en même temps, il faut qu'on parle de la mort aux enfants. Mas ao mesmo tempo é preciso que a gente fale da morte às crianças, sobre a morte Avec às toute crianças. sa douleur et ses conséquences. Com todas as suas dores e as suas consequências. Et ce n'est que dans les contes qu'on peut faire ça. E é só no conto que a gente pode fazer isso. Ce qui nous laisse la mesure de ramener l'enfant en lui disant non, attention, ce n'est qu'une histoire. O que deixa essa medida de poder dizer para a criança aqui é só uma história. Si on veut raconter aux enfants que des histoires de vérité, Se a gente quiser contar para as crianças só histórias sobre a verdade, de verdade, des vérités dont on n'a aucune assurance que c'est la vérité, c'est juste notre vérité, de verdade sobre as quais a gente não tem nenhuma garantia que elas sejam verdades, elas são só as nossas verdades, on devient un danger nous-mêmes pour les enfants. a gente se torna a gente mesmo um perigo para as crianças. Et beaucoup en Europe et en France particulièrement, que je connais mieux, E muitos na Europa e na França, particularmente, que eu conheço melhor, il y a ces groupes de personnes maintenant qui veulent enlever tous ces imaginaires des enfants. tem esse grupo de pessoas que querem retirar todo esse imaginário das crianças. Oh, le chaperon rouge, comment le loup va manger la grand-mère? Non, 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 c'est pas possible du tout. Non, on peut pas raconter ça aux enfants. Ah, o Chapeuzinho Vermelho, como assim que o lobo vai comer a vovó? Não, a gente não pode contar isso para as crianças. Alors que chez moi, Sendo que aqui, comme je viens de le dire tout de suite, qu'on serait prêt à nous sacrifier pour nos enfants,
Da mesma forma que eu acabei de dizer que a gente estaria prontos a se sacrificar pelos nossos filhos, La grand-mère ou le grand-père est la personne qui est la plus âgée de la famille. a avó ou avô é a pessoa mais velha da família. Et donc, logiquement, si la mort devait suivre la logique, c'est la plus âgée de la famille qui doit partir et jusqu'au plus jeune. Então, se a morte for seguir uma sequência lógica, seria a pessoa mais velha que deveria partir até chegar aos mais jovens. Donc, déjà, de comparer la mort à quelqu'un qui en est proche n'est pas en soi choquant. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la grand-mère. Então, de falar da morte de uma pessoa que é próxima não é para nós chocante, não quer dizer que a gente não ame a avó. Au contraire, la mort de la grand-mère est une séparation définitive. Ao contrário, a morte da avó é uma separação definitiva. Et ça arrive parce que l'enfant a eu des impairs, l'enfant n'a pas écouté des conseils. Pardon, je crois que je n'ai pas compris une chose. La mort Et de la ça grand-mère arrive, est une je parle du séparaison... chaperon rouge. Ah, mais est une séparação définitive, c'est ça? La mort est une séparation définitive. Então, a morte é uma separação definitiva. E isso acontece... Et cette mort arrive parce que l'enfant n'a pas respecté les indications qu'on lui a données. E a morte acontece porque a criança não respeitou as indicações que lhe foram dadas. Donc, on dit aux enfants, la conséquence de ton acte peut être très grave. Então, a gente diz às crianças, as consequências dos seus atos podem ser muito graves. Et on sait combien les enfants aiment leurs grands-parents. E a gente sabe o quanto as crianças amam seus avós. Et tu racontes cette histoire dans sa version originale à des enfants. Et après, tu leur demandes qu'est-ce qu'il faut changer dans l'histoire. Les enfants sauront te faire la morale pour que la grand-mère survive. Você conta essa história para as crianças na sua versão original e depois você pergunta para as crianças o que deveria mudar nessa história, elas vão te contar a história de novo, fazendo a mudança necessária para a avó sobreviver. Mais si nous, en tant qu'adultes, on commence à vouloir que les enfants comprennent comme nous, que les enfants sentent comme nous, que les enfants soient comme nous, on les enlève cette part d'enfant qui peut croire justement à tout. Mas se a gente, como adulto, quiser que a criança, tirar da criança essa compreensão da criança e querer que ela entenda como a gente, que ela pense como a gente tira realmente dela essa capacidade de acreditar, de sonhar com tudo. Et cette possibilité de croire à tout amène l'enfant à développer son imaginaire. E é essa possibilidade de acreditar em tudo que leva a criança a desenvolver o seu imaginário. Parce que c'est humain et naturel de trouver les forces dans les faiblesses. Porque é humano e natural encontrar suas forças na fraqueza. C'est humain et naturel de trouver la force de continuer. É humano e natural de encontrar a força para continuar. Et donc, les contes sont bien conçus par rapport à tous ces faits-là, les contes traditionnels. Então, os contos tradicionais são bem concebidos com relação a todos esses fatos. Donc, maintenant, si on veut raconter exactement la vie d'aujourd'hui, il n'y a pas besoin, il n'y a aucun intérêt, il n'y a qu'à laisser les enfants vivre parce qu'ils voient tout ce qui se passe. Agora, se a gente quiser contar exatamente a vida de hoje, aí não tem interesse, não precisa, porque as crianças já estão vivendo, é só deixar eles viverem. Eles já veem tudo o que acontece. Justement, les contes amènent cette part de conscience à l'enfant qu'une autre vie est possible. O conto justamente traz para a criança essa consciência de que uma outra vida é possível. Si on est dans le bonheur absolu, il faut que les enfants sachent que tout le monde n'a pas cette chance. Se a gente estiver na felicidade absoluta, as crianças precisam saber que nem todo mundo tem essa sorte. Si on est dans une grande détresse, il faut que les enfants sachent qu'on peut s'en sortir. Se a gente estiver numa grande tristeza, num grande desespero, as crianças precisam saber que é possível sair disso. Si toutes les histoires finissent par ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants, on aura fermé la porte à une partie réelle de la vie. Se todas as histórias terminassem por eles se casaram e tiveram muitos filhos, a gente teria fechado uma porta para uma parte real da vida. Voilà. É isso.
Obrigada. Maravilha. Será que alguém tem alguma pergunta? Simples e genial. O César escreveu aqui a sua resposta. César a commenté ta réponse en disant simple et génial. Merci. Será? Eu acho que ninguém perguntou mais nada, né? Andy, você está conseguindo... Não, eu também não vi. Eu pensei assim, ó, porque acho que a gente tem que ir encerrando, né? Infelizmente, assim. Sim, Mas infelizmente. talvez podia ficar aqui à noite. Mas talvez eu acho que seria muito legal se ele pudesse falar um pouquinho para encerrar sobre essa coisa da oralidade na África, sabe? Que é uma coisa que a gente está perdendo aqui, Laura. Nem sei bem qual é a pergunta, mas você entendeu? Se pudesse falar um pouco dessa transmissão oral do conhecimento, né? Um pouquinho. Para fechar, que vocês acham bom? Acho ótimo. On va devoir clôturer bientôt, malheureusement, parce qu'on pouvait rester des heures et des heures ici. Mais avant qu'on se quitte, elle aurait voulu que tu parles un peu, c'est même pas une question précise, mais un peu une thématique, un sujet. Si tu peux dire quelque chose sur l'oralité, sur cette transmission orale en Afrique, qu'ici on commence à perdre un peu. C'est-à-dire l'oralité en Afrique, telle que moi j'ai eu la chance de vivre, A oralidade na África, como eu tive a sorte de viver, ça commence par apprendre à écouter. começa por aprender a escutar. Et une fois qu'on grandit en apprenant à écouter, E uma vez que a gente cresce aprendendo a escutar, c'est ça qui nous permet de pouvoir prendre la parole dans la justesse. é isso que nos permite tomar a palavra com justeza. C'est ça qui nous permet de ne pas prendre la parole n'importe comment. É isso que permite com que a gente não tome a palavra de qualquer jeito. C'est ça qui nous permet de cibler les mots pour mieux nous expliquer. É isso que permite a gente acertar bem nas palavras para se explicar. Et donc, étant d'une société à tradition orale ici, Então, sendo de uma sociedade à tradição oral aqui, beaucoup de choses passent par là. muitas coisas passam por isso. Presque la vie de tous les jours. Na vida de todo dia. Tout se dit et se transmet par la bouche. Tudo se diz e se transmite pela boca. Allant dans ce sens-là, tout petit, on nous a dit que les ongles et les cheveux, quand tu les coupes, il ne faut pas les jeter dans la nature. Por exemplo, quando a gente é pequeno, dizem pra gente que as unhas e os cabelos, a gente não pode jogar isso em qualquer lugar. Parce que le jour du jugement dernier, il faudra revenir sur terre pour chercher toutes ces ongles et cheveux que tu as coupés et jetés. Porque senão, no dia do julgamento final, você vai ter que voltar para a terra para procurar todas as unhas e cabelos que você terá jogado. Et si jamais tu ne trouves pas, tu pourras aller en enfer pour ça. E se você não achar, você pode ir para o inferno por isso. Et donc, à tout enfant, cette conscience-là m'a appris Então, desde criança, essa consciência me ensinou à prendre conscience quand je coupe mes ongles et quand je coupe mes cheveux. a ter esse cuidado quando eu corto minhas unhas e meus cabelos. Où je creuse un trou et je les enferme dedans, Ou eu cavo um buraco e coloco dentro, ou je le mets entre la faille d'un arbre ou d'un mur. ou eu coloco numa brecha, num tronco de árvore ou num muro. Aujourd'hui, du haut de mes 53 ans, Hoje, do alto dos meus 53 anos, c'est pas en avion, ni je sais pas comment je reviendrai sur Terre pour chercher mes cheveux d'il y a 10 ans. Et quand j'avais 10 ans. não é com um avião, não sei como é que eu voltaria para a Terra para buscar meus cabelos de 10 anos atrás. Personne n'a eu besoin de me dire que c'était une métaphore. Ninguém precisou me explicar que era uma metáfora.
la vie, l'intelligence de la vie, l'expérience de la vie me fait comprendre que c'était une métaphore pour que je ne jette pas ces trucs toxiques dans la nature comme ça. A experiência da vida, a própria vida, me fez compreender que era uma metáfora para que eu aprendesse a não jogar essas coisas tóxicas em qualquer lugar na natureza. Je sais qu'il y a très peu de probabilité que demain, le Créateur céleste me demande de revenir sur Terre pour retrouver mes oncles et cheveux. Eu sei que tem bem pouca chance que amanhã o Criador Celeste me peça para voltar aqui e encontrar minhas unhas e meus cabelos. Mais profondément en moi, il est établi cette conscience de ne pas jeter mes cheveux, de ne pas jeter mes ongles. Donc, quand je coupe, je creuse le sol, je mets dedans et je ferme. Mas em mim tem essa consciência profunda que quando eu corto as unhas e os cabelos, eu vou sempre cavar esse buraco e colocar dentro e fechar. C'est un exemple, mais il est profond et il est total. É um exemplo, mas ele é profundo e é total. Ici, on nous raconte les histoires et personne ne nous dira si l'histoire est vraie ou si elle est fausse. Aqui nos contam histórias e ninguém vai te dizer se a história é verdade ou falsa. Parce que de savoir si l'histoire est vraie ou fausse n'est pas le plus important dans un processus d'écouter. Porque saber se a história é verdadeira ou falsa não é o mais importante num processo de escutar. E... Ai, meu Deus. Ai, gente. É assim, vamos... Talvez a gente vai ter que ir nas janelas do Burkina para continuar. Cenas dos próximos capítulos. Cenas dos próximos capítulos. A próxima vai ser no último sábado agora, né, Laura? É, que eu acho que é dia 26, 26, né? 26. Isso. Isso. É das 10 às 13, é isso? Das 10 às 13, são 3 horinhas cada sábado. As inscrições estão abertas, quem quiser mais informações pode me escrever por aqui. Quem está ajudando a gente a organizar dessa vez é a Ana Figueiredo, que estava com a gente por aqui, não sei se ela segue aí. Sim, ela estava no primeiro encontro, primeira parte. Ana que está recebendo as inscrições, mas qualquer informação podem me escrever também no direto ou para a Cris passa o nosso contato. Maravilha. Mari. Ai, Laura, sem palavras para te agradecer, né? Ai, gente, demais. Nossa, muito bom. Muito Obrigada bom. Eu também, espero que ele esteja ouvindo a gente ainda, que ele disse que da outra vez estava, né? Eu espero que ele esteja ouvindo. Que tu nous entends comme l'autre fois. Se ele estiver ouvindo, ou se você falar de novo, agradece muito e fala que foi muito especial ter ele aqui com a gente, de verdade. Muito especial mesmo. Que a gente se encontra na próxima janela e espero que logo presencialmente. Com certeza. E aí você vai ver, Andy, os dois ao vivo e a cores, que beleza que é. Não, gente, imperdível. Eu vou com certeza dia 26, depois vou te escrever. E a Laura está lançando um álbum maravilhoso também, gente. Já tem música no canal. Fala um pouquinho, Laura. Só faz essa propaganda maravilhosa. É muito bonito o seu trabalho. É um primeiro álbum musical autoral meu, minhas composições e algumas cantigas tradicionais, inclusive lá do Burkina, da África do Oeste. O François canta comigo uma música tradicional de lá. Tem algumas pessoas que são frutos desses encontros aí do festival, né? Essa musicalidade da África do Oeste está bem presente, assim. E são 13 faixas, chama Lunar. Ele trata bem dessa coisa dos ciclos, uma investigação que eu tenho, que tem nutrido meus caminhos aí, né? Desses ciclos, dessa inteligência cíclica da vida, assim. E tá aí sendo gestado para o fim do mês, mas tem 2 singles já lançados. Lindo. No meu canal. Tão lindo. Ai, maravilha. Ai, um prazer, viu, receber vocês aqui. Bom. Muito, muito grata. E obrigada a todo mundo que veio. E veio e reveio, né? Entrou na segunda leva. Então, deixo um grande abraço para o François e a gente se encontra já já. Sim, só para avisar para quem ainda está aqui. Avisa isso, muito obrigada, gente.
todo mundo que está aqui. Semana que vem, terça-feira, às 7h30, de novo, vamos conversar com Cacá Verá sobre a simbologia na tradição indígena. E promete, né? Gente, tá sendo, é toda semana aqui uma comoção. Então, obrigada. E, Laura, muito obrigada pela sua presença e pela sua mais completa tradução, muito especial. E François, né, se estiver aí nos assistindo ou não, fala para ele que realmente foi uma oportunidade, uma preciosidade, que a gente espera que também com essa live a gente possa divulgar o trabalho dele e de vocês muito, né? Muitas pessoas assistem depois, então compartilhem esse conhecimento para a gente que possa chegar a mais pessoas, né? Então, obrigada. Aproveito para dizer também, quem quiser ouvir mais histórias, tem vários vídeos das histórias com o François e a minha tradução no meu canal também, Laura Tamiana, no YouTube. Tem uma playlist lá só de histórias, acho que tem quase 20, assim, estão por ali. Maravilha. Que bom. Obrigada, Laura. Obrigada, menina. Bom, gente, então com isso, palavras mágicas. Fecha-te, Sésamo.